A todos, muito boa tarde. Eu não sei se isso está a dar. Estão a ouvir? Meus senhores e minhas senhoras, muito boa tarde. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas à apresentação Os Musiquei Caderno 7. Um encontro que nos propõe refletir sobre o nosso passado democrático e sobre o futuro sustentável da nossa comunidade. Por isso, eu vou convidar para a mesa, para fazer parte desta sessão solene, o Sr. Dr. Eduardo Leite, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, em representação do Sr. Presidente Ricardo Araújo, que não pode estar presente. O Dr. Jorge Nascimento da Silva, Diretor da revista, e depois os nossos três oradores. Vamos começar pelas senhoras Doutora Mariana Silva, Doutor António Oliveira e o Dr. Carlos Ribeiro. A todos uma salva de palmas. Podem sentar. Mas isto fazer uma festa dos musiquê sem música não é nada. E por isso, para abrilhantar o momento, temos connosco os musiquê Canta Guimarães. E vão interpretar logo a primeira canção, Guimarães na Cidade, letra de Eduardo Silva Novaes, música do Júlio Dias, que vai para o piano. No bandolim temos José Leite, José Soares, na viola barguesa Luísa Oliveira, no acordeão Domingos Araújo, a mestrina Ana Almeida dirige o grupo, minhas senhoras e meus senhores, os musiquei Canta Guimarães. Cidade.
estão pessoas a entrar, é para dizer que ainda há aqui lugares. Os lugares estavam reservados aqui aos nossos convidados, agora estão vazios, podem sentar aqui à frente. Obrigado por este belo momento. E para começar, gostaria de convidar agora o Dr. Júlio Esteves Dias, Presidente da Direção dos Musiquê, fazer a abertura oficial deste evento. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Quero começar por saudar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Eduardo Leite, os distintos oradores presentes aqui na mesa e também, naturalmente, muito obrigado por terem vindo, todos os convidados e todos aqueles que participam hoje neste evento e nesta sala. Obrigado. A vossa presença é o maior sinal da relevância de Os Musiqué Cadernos, uma publicação periódica, editada desde junho de 2020, que só é possível graças à extraordinária participação dos diversos autores e da excelente organização e qualidade de uma equipa editorial composta por Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, João Silva Pereira e o nosso queridíssimo Salgado Almeida, que nesta altura desejo que esteja melhor, cada vez melhor. Toda esta equipa é coordenada por o nosso amigo também, o nosso fundador, Jorge do Nascimento Silva. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, em especial ao município de Guimarães, pelo apoio fundamental na concretização deste projeto. O ano 2024-2025 é um marco inequivocamente especial para Portugal, assinalando os 50 anos da Revolução de Abril e consolidar da nossa democracia. 5 décadas de liberdade que permitiram, a nível local, uma autonomia e capacidade de decisão sem precedentes. Este evento pretende ser o ponto de convergência destas duas realidades. Como é que o poder político local, robustecido pela democracia, se tornou um motor essencial para a capital verde das nossas cidades? É uma pergunta. Que lições retiramos da integração das políticas ambientais nas agendas municipais ao longo deste meio século? Outra questão. Outros temas são abordados nesta obra, que espero que continue a refletir o pensamento inquieto de mentes preocupadas com o bem comum. Em meu nome e em nome de Os Musiqué, associação que presido, o meu muito obrigado a todos. Tenho dito. Obrigado, Dr. Júlio Dias.
E agora vamos então fazer. Chamo agora o diretor da revista Os Musiquei Cadernos, Dr. Jorge Nascimento. O Dr. Jorge Nascimento tem um vasto currículo. É licenciado em português-francês, com mestrado em educação especializada em desenvolvimento curricular, gestão curricular. Foi professor do Centro de Formação Francisco de Holanda, membro de várias associações culturais, destaco a Juni, onde iniciou o seu percurso associativo. Fundador e presidente dos Musiquei com mais de 2 décadas e criador dos Musiquei Cadernos em 2020. Diretor da mesma desde então. Por isso passo a palavra ao Dr. Jorge Nascimento. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Leite, Sr. Doutora Helena, em representação da direção da Sociedade Martins Sarmento, estimadas entidades e instituições convidadas, amigos colaboradores, minhas senhoras e meus senhores, companheiros e companheiras dos Musiquei, com uma especial lembrança ao Presidente da Direção, Júlio Dias. Antes de mais, o nosso sincero agradecimento por uma vez mais marcarem presença entre nós neste espaço singular da nossa cidade, nesta tarde de sol que convida a um passeio na rua. Mas respira-se energia positiva nesta sala. Os Musiquei Cadernos chegam hoje à sua 7ª edição. Estamos aqui para comemorar. Desde junho de 2020, que com enorme gosto vos convocamos para partilhar connosco a apresentação destes anais da memória coletiva, da cultura e das artes bimaranenses. Trata-se de uma iniciativa que, desde o início, contou com o apoio da edilidade bimaranense. Curiosamente, nasceu num tempo difícil, o tempo da Covid-19, e foi uma resposta transformadora ao isolamento. Foi uma alternativa de resistência e de otimismo em detrimento do pessimismo reinante. Surgiu como uma catarse coletiva, como união perante a adversidade, como aposta clara na continuidade da vida cultural ativa, com os devidos cuidados, mas sem desistências. Importa salientar e registar, para a memória futura, que o Dr. Domingos Bragança, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ao tempo, foi um dos grandes aliados deste projeto editorial. Arriscaria mesmo dizer que foi, em parte, responsável por termos abraçado esta tarefa exigente ao longo de tantos anos. Fica aqui o nosso sincero agradecimento pelo estímulo constante ao trabalho por e para Guimarães. Uma referência também aos então vereadores da Cultura, Adelina Paula Pinto e Paulo Lopes Silva. Também colaboraram imenso connosco, aliás, neste número continuam a ter artigos publicados. Numa clara linha de continuidade, estamos em condições de informar que o atual Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Araújo, deu uma luz verde inequívoca à continuidade deste projeto editorial, que ele conhece bem por dentro, pois tem sido autor de alguns artigos. Este apoio, se por um lado nos motiva, e motiva mesmo, por outro responsabiliza-nos ainda mais. O nosso agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara, hoje aqui representado pelo Dr. Eduardo Leite, Vice-Presidente. Muito obrigado por ter vindo. As 6 edições anteriores podem e devem ser consultadas na plataforma ISU, uma das melhores plataformas de publicação de textos.
Aí encontramos textos criativos, reflexões sobre a história da cidade, tradições culturais, obras publicadas, bem como criações literárias e artísticas dos nossos concidadãos. A edição em papel é fundamental, mas a disponibilidade digital é decisiva para garantir acesso simples, gratuito e universal à memória coletiva que aqui se constrói. De facto, estes cadernos representam incontáveis horas de trabalho, cerca de 5.000 páginas editadas, uma verdadeira doação desta equipa à cidade e às suas gentes. A equipa redatorial, que tenho o gosto e a honra de coordenar, ouviu pessoas, escolheu temas, estruturou a revista, convidou especialistas, procedeu à revisão e à formatação. Contou com colaboradores oriundos de diferentes áreas do saber, o que tornou esta publicação plural, crítica, criativa e singular. Este tijolo em papel, como alguns lhe chamam com humor, dado que ultrapassa largamente as 500 páginas, reconstrói a história do poder local ao longo de 50 anos. Conduz-nos pelas 9 vilas do concelho em tempo de democracia. Não esquece conquistas recentes como a candidatura à Capital Verde Europeia 2026, nem as nossas histórias, memórias e gentes. Mantém ainda as rubricas dedicadas às artes, às letras e às publicações dos nossos concidadãos. Mas fiquem descansados, porque a 8ª edição já está na forja. Recentemente, numa conversa com o nosso Presidente de Câmara, ficou claro que os membros da equipa redatorial não ficarão sem trabalho nos próximos anos. O que fez baixar de imediato o nosso índice de stress. Temos emprego. Com efeito, 2026 sugere temas incontornáveis. Guimarães, Capital Verde Europeia 2026, continua. Os 25 anos do Centro Histórico como Património da Humanidade, os 100 anos do golpe militar de 28 de maio de 1926, a perda do quartel de Infantaria 20 da sua banda musical, o início da reabilitação da Colina Sagrada, os 120 anos da Marcha Gualteriana, para além das habituais rubricas ligadas às artes e às letras. Assuntos não nos faltarão. Haja inspiração para os desenvolver. Os Musiqué continuará igualmente a sua ação cultural no território, através da animação teatral, da animação musical, da poesia, presentes no centro e nas periferias do concelho. O mercado à moda antiga, a feira alfonsina, a marcha gualteriana, a evocação de Raul Brandão, os concertos de reis, cantar a liberdade. E neste cantar a liberdade, lembro aqui um homem importante, dos homens mais importantes do Norte para nós, o Coronel Rui Guimarães, cuja a sua esposa está aqui presente connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Um agradecimento profundo a todos os colaboradores, parceiros institucionais, associações, imprensa local, muito importante a imprensa local, e técnicos que tornaram este projeto editorial possível, bem como à vasta rede associativa do Concelho que connosco colabora. Obrigado à Câmara Municipal, na pessoa do seu Vice-Presidente, Dr. Eduardo Leite. É um enorme gosto poder tê-lo connosco, integrá-lo neste projeto editorial. Acredito que é uma honra mesmo. Pedimos que transmita ao seu Presidente o nosso apreço e o desejo de que ele e a sua equipa tenham o maior êxito no desempenho das vossas funções. Contem sempre com os Musiqué, naturalmente. Obrigado à Biblioteca Raul Brandão. Já vi aqui a sua diretora há bocadinho a entrar. Na sua pessoa, agradeço o apoio constante ao longo dos anos. Aos técnicos de imagem que estão aqui presentes a gravar e a transmitir esta sessão. Através do Facebook, e vai-se transmitir através do Facebook da Biblioteca Municipal. Obrigado ao Arquivo Alfredo Pimenta, outra instituição importante para nós, da pessoa da sua diretora Alexandra Marques. Tem sido uma colaboração fantástica. A Sociedade Martins Sarmento, na pessoa da doutora Helena, hoje presente, pela permanente disponibilidade e colaboração. Obrigado à Associação Muralha, por responder sempre afirmativamente ao que é solicitado. Obrigado à envolvência de muitas associações do nosso Concelho, numa colaboração em rede. Somos mais de 300.
Obrigado às valências dos Música Canta Guimarães, os nossos instrumentistas, os Música Poesia, por participarem e animarem esta sessão. Obrigado à maestrina Ana Almeida, porque sei que fez um grande esforço para poder estar aqui hoje e, naturalmente, eu pessoalmente estou-lhe muito grato. Uma jovem com muito talento. Obrigado à direção dos Musiqué, porque acreditam em nós e neste projeto editorial dos cadernos. Obrigado a todos os invisíveis, são muito importantes. Queremos lembrá-los aqui. Finalmente, uma palavra muito especial para a nossa equipa redatorial. João Silva Pereira, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge Nascimento, António Joaquim Salgado Almeida, que desejamos ver brevemente de regresso entre nós. A nossa disponibilidade, competência, espírito crítico, gosto pelo que fazemos, tornam a coordenação desta equipa uma tarefa fácil e profundamente estimulante. Nesta 7ª edição, contamos ainda com a apresentação a cargo do Carlos Ribeiro, sobre Guimarães Capital Verde Europeia 2026, Mariana Silva sobre o poder autárquico em 50 anos de democracia e o António Oliveira com uma visão global da revista. Agora o trabalho será vosso, convençam este público a levarem a revista e a viverem o espírito bimaranense presente em cada artigo. Um abraço feliz, de Feliz Natal para vocês todos. Obrigado, Jorge Nascimento. E antes de passarmos mesmo à parte mesmo cultural, vamos fazer aqui uma pausa para ouvirmos um poema. Vai ser lido e declamado por Beatriz Roberto. O poema chama-se Morte em Guernica, de José Matos. A fome lastra, impiedosa, assustadora, que só pela epidemia e segue como às ruas de Beja regressa um carteiro, um medo, um sangue nas mãos arrefece. Os olhos cheiam-se enquanto os algozes passeiam em torno da cidade. O grito, a guerra, a indignação. Uma vez mais, o medo, o sangue. Os nervos regelam à flor. Lorca foi calado a ferro e fogo numa rua deserta às tantas da madrugada. As ruas mudam de nome, como se fossem vítimas anónimas de um cruel fechamento. Suspensas, sangram as palavras, letra a letra, sílaba a sílaba, como se fossem dissecadas por um bisturi. Às vezes entoam-se canções de revolta, que o vento, por inadmissível afinidade, recusa divulgar. Morrer não é aliviar a esperança, ou aliviar a angústia. A terra regressa fria ao seu calmado mundo. As palavras sangram na boca.
bem, nós vamos ter que alterar aqui um bocadinho o programa. Nós iríamos ter só a finalizar o Dr. Eduardo Leite para finalizar esta sessão, mas ele vai ser o primeiro a usar a palavra, visto que hoje Guimarães comemora os 24 anos de Capital Europeia da Cultura, e ele vai ter que se ausentar, e depois também o Carlos Ribeiro vão ter que se ausentar da nossa sessão. E por isso vamos alterar e vai usar a palavra o Dr. Eduardo Leite em representação do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Araújo. Doutor. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Diretor da revista Júlio Esteves Dias, caras e caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. É com sincera honra, emoção e sentido de responsabilidade cultural que me associo a todos vós e nos reunimos para esta apresentação pública do número 7 da revista Os Musiquê Cadernos, que considero um verdadeiro contributo coletivo digno de registro para a cultura vimaranense. Desde junho de 2020, os Musiquê Cadernos têm afirmado uma presença regular, consistente e exigente no panorama cultural de Guimarães. Esta revista tem vindo a afirmar como um espaço de memória, reflexão e criação. Um lugar onde o pensamento crítico dialoga com a sensibilidade artística e onde a identidade coletiva se escreve a muitas vozes. Este número 7 impressiona, desde logo, pela sua dimensão e ambição. 568 páginas, cerca de uma centena de autores, múltiplas áreas de saber, da criação e do pensamento. Mas mais do que os números, importa sublinhar o sentido desta edição profundamente enraizada na vida cultural e cívica da nossa cidade. Aqui encontramos reflexões marcantes sobre o poder local, assinalando 50 anos de percurso democrático em Guimarães. 50 anos de proximidade, de participação, de construção coletiva. 50 anos em que a democracia se fez no terreno, nas freguesias, nas associações, nas pessoas. Esta revista não se limita a assinalar uma efeméride, mas questiona, analisa e valoriza um caminho que pertence a todos nós. A todos nós. Igualmente relevante é o destaque dado à conquista do título de Capital Verde Europeia 2026, pelo município de Guimarães. Um reconhecimento internacional que resulta de escolhas políticas responsáveis e, sobretudo, do envolvimento ativo da comunidade. Esta edição dos Musiquês ajuda-nos a compreender que a sustentabilidade não é apenas ambiental, mas é também cultural, social e cívica. Mas os Musiquês Cadernos é, também, território da criação e da sensibilidade. As secções de artes e letras, as efemérides literárias, as homenagens, a criatividade artística, a prosa e a poesia dão corpos de uma revista plural, onde a razão e a emoção caminham lado a lado. Uma revista que pensa, mas que também sente, que analisa e que celebra. Nada disto seria possível sem o trabalho dedicado, persistente e generoso da equipa dos Musiquês e, em particular, do seu diretor, Júlio Esteves Dias, a quem é devida uma palavra muito especial de agradecimento e reconhecimento. A sua visão, rigor e compromisso com a cultura fazem desta publicação um projeto sólido, respeitável e indispensável. Permitam-me sublinhar uma ideia essencial em tudo isto. Guimarães constrói-se com todos e é mais rica com o contributo de todos. Esta revista é a prova viva desta verdade. Cada autor, cada texto, cada criação aqui reunida reforça a ideia de que a cultura é um ato coletivo, um património partilhado, uma construção contínua. Que os Musiquês Cadernos 7 seja lido, pensado, discutido e sentido, que inspire novas reflexões, novas criações e novos compromissos, e que continue a ser um farol cultural à altura da história, do presente
e do futuro de Guimarães. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Dr. Eduardo Leite. E então vamos passar. Queremos que este evento seja um espaço de pensamento crítico e, acima de tudo, de ação prática e inspiradora. Nesse sentido, passo a apresentar o nosso próximo orador, Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro é o presidente do Laboratório da Paisagem, Centro de Investigação Ambiental e Educação, que assinala este ano 11 anos de atividade, onde exerceu de diretor executivo desde 2015. Integra igualmente a direção executiva Guimarães 26, Capital Verde Europeia. É ainda investigador na área da governança e da sustentabilidade e docente do Instituto Superior de Saúde. No percurso académico é licenciado em Biologia Aplicada e mestre em Genética Molecular pela Universidade do Minho. Doutorado em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de Porto. E pós-graduado em Gestão e Organização de Futebol Profissional pela Universidade Católica Portuguesa. Tenho orientado e co-orientado várias teses de mestrado e doutoramento, coordenado projetos nacionais e internacionais e publicado artigos científicos em revistas internacionais com revisão por pares. Além de apresentar regularmente comunicações em congressos nacionais e internacionais. Passo a palavra ao Dr. Carlos Ribeiro, que vai falar sobre Guimarães, Capital Verde Europeia 2026. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer naturalmente o convite e, portanto, nestes cumprimentos institucionais que já foram feitos, mas ao Sr. Presidente Júlio Dias, ao Sr. Diretor também da revista Dr. Jorge Nascimento, mas acima de tudo, e obviamente aqui ao Dr. Eduardo Leite, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, mas dizer que, para além de uma honra este convite, é acima de tudo também um gosto muito particular estar nesta mesa a partilhá-la com, para além de Dr. Jorge Nascimento e Dr. Eduardo Leite, com duas pessoas que aprendi a admirar muito pela sua intervenção pública. No caso da doutora Mariana Silva, que certamente daqui a pouco também falará muito disso, mas também do doutor António José Oliveira, por aquilo que nos traz enquanto conhecimento, enquanto memória, e que não deixa que Guimarães, desse ponto de vista, fique para trás naquilo que é o conhecimento e o reconhecimento, e por isso é um gosto particular estar aqui também ao vosso lado, e no meio disto tudo, também pedir desculpa porque provavelmente terei que me ausentar mais cedo, porque Guimarães tem isto, é um território dinâmico e hoje particularmente é um dia em que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, um dia marcado também pela apresentação do programa da Capital Verde Europeia, Guimarães 26, e por isso obviamente pedindo desculpa, mas terei que me ausentar mais cedo. Ainda assim, quando me pediram para falar um pouco de Guimarães 26, aquilo que me ocorreu foi que, efetivamente, e não querendo tomar aqui aquilo que estava na mente dos autores, porque é verdade que contribuí do ponto de vista da autoria de textos, mas não fui o único, há aqui um número de autores que, quer no capítulo dedicado à Capital Verde, quer depois também noutros artigos ao longo deste livro, acabam por tocar muito esta questão de sustentabilidade e de como é que nós podemos evoluir enquanto cidade e como é que somos este ecossistema dinâmico territorial, mas encontrei aqui uma coisa que não é muito fácil, ou seja, aliás, eu acho que o exercício que os Musiqué tentam fazer nos mais diversos cadernos é extremamente complicado. Há pouco estava a falar nisso mesmo, esta dificuldade de, na multiplicidade de textos, se encontrar aqui este fio condutor que deixa uma mensagem muito significativa para quem abre estes cadernos. E eu diria que a mais significativa ao longo de todos estes textos é que de facto há uma ligação muito direta do poder autárquico, das memórias e da sustentabilidade, e que são pessoas. As cidades não se fazem sem pessoas, as cidades não se fazem sem procurar uma qualidade de vida para as pessoas, e por isso também quando se fala em sustentabilidade se deve sublinhar de maneira muito precisa aqueles que são os três pilares sociais, económicos e ambientais.
É, aliás, isso que esteve na matriz de toda esta jornada climática de Guimarães e que terá que estar, necessariamente, também daqui para a frente. Uma capital verde europeia não se cumprirá se, durante o ano 2026, nós não formos capazes de continuar a mudar consciências. A capital verde europeia não se cumprirá se nós não formos capazes de envolver toda a gente. E este é o principal pressuposto de uma capital que não se fará de infraestrutura, mas far-se-á de momentos de transformação de comportamentos, daquilo que são os nossos comportamentos diários. E esse é o principal desafio e tem sido também o principal desafio ao longo de todo este tempo. Quando nós recuamos para aquilo que muitas vezes denominamos como início do reforço desta caminhada, é verdade que ela teve momentos importantes, desde o momento, claro, de uma decisão política, mas num momento absolutamente essencial e que marca e que marcará Guimarães ao longo do ano 2026 e que tem sido amplamente reconhecido pela Comissão Europeia, que tem sido o amplo consenso político que sempre reuniu esta questão da candidatura à Capital Verde Europeia e esta jornada climática. Isto não é algo que não deva merecer um destaque redobrado, porque não é fácil em muitas cidades isto acontecer. E, portanto, esta questão também significa que somos capazes de olhar para um caminho, perceber que há, naturalmente, soluções diferentes para este caminho, mas que, necessariamente, aquilo que é o objetivo maior de conseguir tornar este território mais resiliente, com melhor qualidade de vida, deve nortear, essencialmente, os nossos objetivos. E aquilo que é contado aqui em alguns textos é mesmo isso, esta jornada climática, ao longo de todo este tempo, e por isso é que, quando há uns dias me perguntavam se 2026 era um ponto de partida ou um ponto de chegada, está ali o Alfredo Oliveira, que não me deixa mentir, porque a questão foi mesmo colocada por ele, é uma questão que para nós é de resposta muito fácil. Não pode ser um ponto de chegada, seguramente, porque se o for significa que nós não estamos a cumprir com aquilo que é o âmbito da Capital Verde Europeia. Há de ser sempre, e terá que ser sempre, um acelerador para a transformação que nós temos que continuar a fazer. E por mais do que uma vez repetimos que ser Capital Verde Europeia não é uma distinção para uma cidade perfeita. É uma distinção para uma cidade que demonstrou evolução nos mais variados indicadores ambientais, que foi capaz de demonstrar que é possível mobilizar e educar os cidadãos, mas que reconhece que tem desafios ambientais muito significativos. E estes estão à vista de todos e nós reconhecemos facilmente. E por isso, 2026, Capital Verde Europeia, também só se cumprirá se nós formos capazes de deixar um legado para aquilo que serão os anos seguintes. Há já metas importantes, também aqui, de alguma forma, tocadas neste livro, que tem a ver com esta questão da neutralidade climática, de assumirmos Guimarães como uma das 100 cidades que foi selecionada pela Comissão Europeia para atingir a neutralidade climática até 2030, por isso antecipando as suas metas, antecipando as metas das cidades europeias, e isto significa que nós temos que aproveitar necessariamente o ano de 2026 também para este caminho. Mas deixem-me fazer também uma referência aqui que me parece absolutamente importante. E porque, quando olhamos para estes textos, é inevitável que não olhemos para o início desta jornada climática, embora o foquemos claramente naquilo que pode ter sido o reforço de, no fundo, trazermos esta questão para o centro da decisão e para a discussão dos cidadãos, mas a verdade é que Guimarães não começou a pensar o ambiente nessa altura. Já muito antes disso se pensava o ambiente, com várias infraestruturas que foram sendo criadas, e aqui deixava uma referência muito particular, porque falava em pessoas que no fundo aprendia a admirar pelo seu esforço, pela sua capacidade de luta, e deixava aqui também uma palavra. Um dos autores de um dos textos, o Sr. Juiz da Irmandade de Nossa Senhora da Penha, o Sr. Róris Mendes, porque de facto estamos a falar, por exemplo, daquele que é um dos principais motivos pelos quais Guimarães é reconhecido pelo seu património natural, a Penha, é hoje o principal pulmão verde de Guimarães e merece esta referência pelo seu trabalho, pelo trabalho da Irmandade, mas acima de tudo porque terá que continuar a ser um foco importante e essencial para aquilo que nos seguirá enquanto território. E dizer desse ponto de vista que este trabalho
é um trabalho que nós sabemos que é difícil, que é moroso, de mudança de mentalidades e consciências, mas nós acreditamos que, ao mesmo tempo, 2026 também nos pode ajudar, porque nós somos muito orgulhosos de tudo o que se passa em Guimarães, como vimaranenses de gema que somos, agarramos muito às coisas e às causas, e nós temos essa convicção muito grande de que 2026 também pode servir para isso, para que consigamos fazer muito daquilo que também se fez na capital europeia da cultura ou na cidade europeia do desporto, que possamos ser capazes de nos unir nesta causa, de nos mobilizarmos, de termos esta capacidade também de cada um de nós irmos nos envolvendo naquilo que vai ser o programa apresentado na Capital Verde Europeia. Temos já uma notícia muito interessante e que anunciaremos daqui a pouco no programa da Capital Verde, e que tem a ver com o facto de termos recebido por parte da sociedade civil mais de 200 propostas, 200 iniciativas, 200 ideias do cidadão comum e das associações, e isto significa que há uma vontade grande de participação e, portanto, o repto que eu deixava para não me alongar é esse mesmo, que as associações, os cidadãos, as instituições em geral, possam fazer parte deste momento, que há de ser um momento único, que, no fundo, suportem aquele que foi o slogan escolhido para Guimarães 26, Capital Verde Europeia, uma cidade de Guimarães que respira, porque acreditamos que se respira aqui boa qualidade de vida e com margem para melhorarmos, mas, acima de tudo, uma cidade europeia que inspira e que reconhece que estas cidades, estes territórios, estes concelhos podem ser verdadeiramente inspiradores para aquilo que se seguirá e para aquilo que é a transformação de todo o nosso território. Por isso, eu deixava esse repto. Há uma frase que muitas vezes nós vamos, ou tentando parafrasear, que tem a ver com esta ideia de que somos memória, ou somos a memória que temos, mas também a responsabilidade que assumimos, e, portanto, desse ponto de vista, tentando aqui quase que replicar a frase de Saramago, dizer que as memórias é verdade que ficam as memórias deste trajeto, daquilo que foi feito até agora, ficam as memórias também inscritas neste livro, mas, acima de tudo, o que deve ficar é a responsabilidade de sabermos que, uma vez Capital Verde Europeia para sempre. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Ribeiro. E agora vamos fazer uma pausa e vamos ter mais um momento de poesia. Parece que o Dr. Eduardo e o Dr. Carlos vão se despedir, vão para outro local. Desde já o nosso agradecimento e o nosso muito obrigado pela vossa presença. E como eu dizia, vamos então fazer mais um momento de poesia e vai ser declamado por Manuela Ribeiro, e o poema chama-se mesmo Poema e é da autoria de Sónia Silva. É no eco do passado que encontramos um futuro a visitar. Olhadas ao alto que falam apenas para quem sabe escutar. Guimarães, terra de heróis e de luta. Verde bandeira que todos levantam. Um legado de vida que escuta. A cidade onde os sonhos se plantam. E foi nesta terra de sonhos que nasci. Porque aqui sou mais feliz. Também por teres nascido aqui. Ah, que maior verdade abençoada esta de ser filha do berço. Não precisar de ser mais nada. Muito obrigado, Sónia Silva. Outro tema da capa da revista Os Musiquê, Cadernos 7, é Guimarães, 50 anos do poder local. Para falar sobre esse tema está connosco a doutora Mariana Silva. Mariana Silva é nascida e criada na freguesia de Oliveira do Castelo, onde reside. É licenciada pela Universidade do Minho em Estudos Portugueses e recentemente fez a pós-graduação ANAT,
uma só saúde no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Em termos políticos, é membro da Comissão Executiva do Partido Ecologista aos Verdes e foi eleita no Grupo Municipal da CDU em Guimarães, chegando a ser líder desta bancada. Foi eleita em 2 mandatos na União de Freguesias Oliveira, Sampaio e São Sebastião e esteve como deputada na Assembleia da República na 14ª legislatura. Atualmente é dirigente do Movimento Democrático das Mulheres. Tenho a palavra a doutora Mariana Silva. Obrigada. Peço desculpa pelo estado da minha voz, mas eu vou falar devagarinho para não perderem nada. Começo esta minha intervenção por cumprimentar todos os presentes e permitam-me que agradeça publicamente o convite que me fizeram para fazer parte do presente volume dos cadernos dos Musiqué. Hoje estamos aqui para apresentar o 7º volume, que mais uma vez pretende ser um documento rico em reflexões, pensamentos, testemunhos sobre o poder local e a sua importância no nosso dia-a-dia. Celebramos os 50 anos do poder local, celebramos a democracia e relembramos que, apesar de nem tudo serem rosas no passado e no presente, há muitos aspectos que devemos celebrar. Fui convidada para escrever sobre o poder local e espero que gostem da minha reflexão sobre Abril e as conquistas do poder local democrático. Há muito para dizer sobre estes 50 anos, que apesar de demonstrarem alguma maturidade, é ainda uma democracia que pode evoluir e continuar a construir-se. Nos últimos 50 anos, muitas realidades mudaram. E são essas mudanças que somos convidados a conhecer nos mais diversos textos. Da alegria que foram sentidos nos primeiros dias de liberdade. Fomos também desafiados a construir uma democracia em que todos tivessem lugar, com muito esforço e de forma distinta. A liberdade e o colorido dos dias, a felicidade das manifestações nas ruas pela defesa dos direitos das mulheres, no 1º de maio, em liberdade, e na união dos trabalhadores e das populações a lutar pelos seus direitos. O acesso a condições de vida dignas, a possibilidade de usufruir do associativismo, do desporto e da cultura. Mas particularmente esse exemplo singular de construção coletiva de um país novo, saído dos escombros que 48 anos de fascismo tinham provocado em Portugal. Atraso, miséria, analfabetismo, ausência de respostas públicas, guerra. Face a tentativas de reescrita da história, talvez hoje volte a ser necessário recordar as crianças descalças, as escolas separadas por sexos, para os meninos que tinham escola. A repressão, os direitos das mulheres espezinhados, a imigração em massa, a crónica tristeza cinzenta de um país de costas voltadas para o mundo e o arco-íris, que em abril se abriu no vermelho dos cravos. Vamos percorrendo os textos e viajamos entre o passado, alguns traços do presente e a reconstrução da esperança daqueles dias desafiantes. A cada texto, somos convidados a voltar a um tempo que muitos já esqueceram. Outros esforçam-se para que seja esquecido, mas que as iniciativas como estas nos desafiam a perpetuar. Hoje, os dias são desafiantes e quando pomos os olhos no futuro, tendemos a vê-lo escuro. No entanto, o desafio que os dias de hoje nos colocam é que tomemos aquela alegria, aquela esperança, aquela curiosidade e intensidade e a apliquemos hoje. A alegria do associativismo nas mais diversas áreas, a esperança na possibilidade de se construir a justiça social, com mais habitação a preços acessíveis, com espaços onde as diferentes gerações possam conviver, com salários mais altos e justos, com mais justiça ambiental. Os desafios do poder local são muito diversificados e não os podemos ignorar. Desde a descentralização de poderes à defesa ambiental, precisamos de percorrer caminhos que se mostram longos, mas não impossíveis. E a questão ambiental foi também incluída nestes textos, porque Guimarães conquistou o título de Capital Verde Europeia. E se dúvidas houvesse sobre o fim dos dias coloridos do passado, cá estamos nós a reinventar-nos, alimentando a ideia de que é possível vivermos num planeta mais saudável com o contributo sem precedentes do poder local.
Para que possamos viver o território de forma mais adequada, contribuindo para a sua proteção e para o seu desenvolvimento sustentável, temos que ser capazes de reconhecer a importância dos investimentos, das opções, que tenham em atenção o envolvimento de todos para colocarmos em prática uma cidadania individual e coletiva. Proteger a nossa casa comum só será efetivamente concretizável quando as condições de vida das pessoas lhes permitirem viver em plenitude e não apenas sobreviver. O 7º caderno dos Musiquê permite-nos lembrar que foi possível transformar sonhos em obras, mas que muitos ficaram ainda por realizar. Nestas reflexões, percebemos igualmente que o futuro pode ser de concretização, deve ser de defesa da democracia e será com toda a certeza de todas as cores. As questões ambientais são transversais a todas as áreas, apesar de ainda não serem tratadas desta forma, nem pelo poder local, nem pelo Estado. Contudo, só tendo esta visão transversal, seremos capazes de abandonar a ideia das cidades cinzentas e estáticas, por cidades coloridas, solidárias e inclusivas, onde não vive o ódio. E permitam-me que termine com 2 reflexões que convergem entre si. Uma primeira sobre as virtualidades do atual modelo de funcionamento democrático das autarquias locais, herdeiro da experiência da exploração de participação popular no quadro da Revolução Democrática do 25 de Abril. Este percurso de quase 50 anos mostra a insubstituível riqueza de um modelo que procura envolver todos os que participam, quer pela experiência de amplas assembleias municipais, onde para além dos eleitos diretos se encontram também os presidentes de junta de freguesia, cujo voto vale o mesmo, tenham muitos ou poucos eleitores. Quer pela manutenção de um sistema colegial na Câmara Municipal, com representantes de eleitos de diversas forças que podem, inclusivamente, ter responsabilidades executivas, numa verdadeira demonstração de que a união faz a força. Um modelo que, além do mais, alarga a transparência democrática e a capacidade de fiscalização e que nesta, apesar de tudo já longa experiência, nunca criou dificuldades de funcionamento das autarquias, como se comprova pelo pequeno número de eleições antecipadas realizadas no país. Haja vontade de todos os eleitos, haja empenhamento na vida das nossas terras e vontade de servir as populações, e as vantagens democráticas deste modelo ficam facilmente em evidência. Uma segunda reflexão para assinalar que o poder local permitiu e promoveu a participação das mulheres na política, ao mesmo tempo que ela também crescia nas direções das associações, nas associações de estudantes, nos diversos coletivos. Mas apesar das inúmeras conquistas, não tínhamos ilusões. Precisamos de continuar com muita garra a lutar pela igualdade, que ainda não é uma realidade, sobretudo em cargos de chefias. Precisamos de libertar as mulheres das tarefas domésticas e do cuidar, para que sejam capazes de se dedicarem à causa pública e que, com os seus contributos distintos, possam contribuir para um poder local mais forte e mais justo. Desejo que todos os que lerem estes textos possam ser chamados a contribuir para recuperarmos os sonhos. E porque hoje é um dia de poesia, deixar também aqui um bocadinho de poesia. Sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como uma bola colorida entre as mãos de uma criança. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mariana Silva. E então vamos ter mais um momento de poesia agora, com Albertina Amaral, que vai declamar Amoré, de Maria Teresa Oliveira. Tua amada voz, é sentir pulsar em mim o teu coração, é viver lado a lado, mão a mão. Amor, amor, amor é colocar o outro primeiro, é dar ternura, compreender, não primeiro, é estar sem precisar de ser chamado. É não esquecer do outro e ignorá-lo. Amor, amor é o sentimento
mais puro, que suporta o esteio do outro duro, antes se fortalece no som e nas necessidades. Amor é ceder ao outro o meu espaço. É acompanhá-lo passo a passo. É sentir que ambos caminhamos rumo ao futuro que ambos projetamos. Amor é unir os dois. É sermos um só. E nunca desafinados. No mim, nem no outro. É levar a sinfonia, a harmonia até ao fim. Sem que haja desacordos em ti ou em mim. Amor é um nós. Sempre permanente. Que nunca esmorece. Não é querer. É dia a dia. Estar constantemente presente. Nos gestos, nos atos, nos pensamentos e na mente. Muito obrigado. Temos agora connosco o Dr. António Oliveira a partilhar as suas primeiras impressões sobre a revista. O que mais o tocou, o que fez pensar. Considerações que ajudam a desvendar os segredos e o impacto desta revista para os leitores. O Dr. Oliveira é licenciado em Ciências Históricas, mestre em História e Cultura Medievais da Universidade do Minho, doutorado em História na Arte Portuguesa da Faculdade de Licencias da Universidade do Porto, investigador do CITEM, do Centro do Quadro do Agrupamento da Escola Francisco de Holanda, formador em formação contínua de professores, presidente da direção da Associação dos Amigos do Museu Alberto Sampaio, vogal do Conselho Fiscal da Federação dos Amigos dos Museus de Portugal, vice-presidente da Muralha, Associação de Guimarães para a Defesa do Património, presidente do Conselho Fiscal do Grupo dos Amigos do Paço Duques de Bragança e Castelo de Guimarães, tesoureiro da direção da cooperativa Taipas Turitermas, membro do Conselho Científico do Museu da Agricultura de Fermentões, coordenador científico da monografia 500 anos da Misericórdia de Guimarães, orientou cursos livres ligados à arte da talha, à arquitetura civil e religiosa de Guimarães, coordenou diversas visitas guiadas ao património edificado bimarnense e taipense. Minhas senhoras e meus senhores, Dr. António Oliveira. Muito obrigado a todos. Antes de mais, quero, portanto, cumprimentar nas pessoas o Dr. Jorge Nascimento e a Dra. Mariana, portanto, todos presentes, os colaboradores e instituições aqui presentes. De facto, é um bocadinho complicado para mim fazer a apresentação desta revista. Eu também sou colaborador há vários anos, porque, de facto, todos podemos, e já vimos nas intervenções da Dra. Mariana, também do Dr. Carlos Ribeiro, que, de facto, é uma publicação de várias áreas, portanto, facetada. Esta publicação, de facto, ela já vem desde 2020, apenas mostrar aqui algumas das 4 capas. É uma publicação realmente que está-se a tornar muito importante no panorama vimaranense e não só. Não te esqueçamos que em Guimarães atualmente temos outras revistas. Temos aqui a revista da Cidade Magisterialmente, a revista de Guimarães, uma revista mais que centenária, portanto, que continua a publicar-se atualmente. Temos, de facto, também o Boletim de Trabalhos Históricos, editado pela Arquimunicipal Filipe Pimenta, uma publicação subejamente conhecida também a nível internacional. Temos também uma publicação que não se publica, que vem na 32ª edição, que é a revista El, do Centro de Formação de Professores, e da qual encontramos aqui 3 dos seus antigos diretores, o Dr. Silva Pereira, o Dr. Jorge Nascimento e a doutora também... Silva Pereira, exato, e a doutora também, encontrei há pouco, estava aí também, e a doutora Lucinda também. Portanto,
E, de facto, os Musiquê estão-se a tornar... Há outra revista, desculpem também que me esqueci, em Guimarães, que é a Veduta, editada pela Oficina, embora atualmente seja apenas em formato digital. Aliás, esta também, como já foi referido, também é publicada de forma digital, uma forma também dela ser também divulgada por toda a comunidade internacional através da internet, mas, de facto, nada há como uma versão em papel. Todos nós gostamos de folhear folha a folha, que todos vocês, e sentir realmente o pulsar do peso, não é, da própria publicação, porque o online realmente esvazia-se um bocadinho, não é, nesse sentido, embora tenha uma grande divulgação. De facto, esta revista Os Musiquê, os cadernos da edição 7, portanto, estão realmente já numa fase, podemos dizer, já a alcançar os 7 anos, mas já estão realmente a alcançar a nível de Vimaranense e não só, portanto, uma grande importância. Eu próprio, nos meus estudos de História da Arte, vou realmente recorrendo aos primeiros números para alguns dos meus trabalhos. E, de facto, até desafiava o Dr. Jorge Nascimento e toda a equipa dos Musiquê a tentarem fazer um índice de assuntos, um índice de temas e de autores e de títulos, porque realmente era muito importante para a própria consulta que é feita desta revista, porque são muitos colaboradores ao longo destes 7 números, desde 2020 até a atualidade. Portanto, era importantíssimo termos realmente um índice de assuntos, de temas, de títulos e de próprios autores. A publicação, já aqui foi referido, ela realmente tem a coordenação com a direção do Dr. Jorge Nascimento, tem uma vasta equipa redatorial, uma equipa que está sempre constantemente a telefonar aos autores, não é? Porque eu sei de facto como autor, por vezes os autores aqui presentes, muitos deles não apresentam os textos a tempo, não é? Já no mês de julho nós teríamos de ter os textos todos já, portanto, entregues, e de facto esta equipa, através de telefonemas, de e-mails, constantemente a insistirem aos autores. E realmente temos aqui o Dr. Jorge Nascimento, o Dr. Agostinho Ferreira, o Dr. Álvaro Nunes, o Dr. João Silva Pereira e, claro, o nosso Salgado Almeida, que também é quem faz realmente a capa já desde 2020. A concepção gráfica também é deles, e depois temos o trabalho de revisão, que é muito importante. Eu sei que muitos autores, não é, entregam por vezes os textos não formatados conforme o indicado pela equipa redatorial. Portanto, esta equipa de revisão também é importantíssima, de facto, para a própria publicação dos Musiquê. De facto, são 566 páginas, como aqui já foram ditos, são 106 artigos, portanto, são imensos artigos, como podem ver. Eu não vou debruçar sobre cada um deles, porque senão estaria a preterir alguns autores, instituições, portanto, temos aqui instituições também, portanto, que elas próprias também, portanto, redigem vários artigos. São 89 autores, portanto, temos aqui vários autores que têm mais que um artigo e que, de facto, é realmente uma publicação importantíssima. Ela está subdividida, já tentei-vos trazer aqui um bocadinho da publicação. Claro, os 2 temas principais já foram aqui relatados pela doutora Mariana e pelo Dr. Carlos, realmente, que é, de facto, o poder local e a Guimarães Capital Verde. E falando em poder local, temos aqui um ex-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o Simão Del Ferreira, aqui presente connosco. Na altura eu era um adolescente, quando o Simão Del Ferreira era realmente o presidente da Câmara de Guimarães, e que de facto são os 2 temas realmente agregadores desta publicação. Temos outros temas também, como poderão também ver. A abertura, claro, não é? Portanto, no fundo, a explicação deste número pelo Dr. Jorge Nascimento. Depois, claro, temos Guimarães, 50 anos de poder local, Guimarães Capital Verde, histórias e memórias vimaranenses. Depois temos também Guimarães, uma cidade sempre em construção, artes e letras, importantíssimo. E depois também, claro, temos linhas soltas e o espaço dedicado aos próprios Musiquê, portanto, a própria, no fundo, entre aspas, a proprietária, portanto, desta publicação. São, de facto, vários temas, várias temáticas importantíssimas. A abertura, portanto, temos aqui, só vos trouxe os índices, porque eu não vou falar de cada um, como vamos ver, são 109 artigos, de facto, na abertura, temos um bocadinho realmente do Nascimento, temos o ex-presidente da Câmara de Guimarães na altura, do Domingos Bragança, o Júlio Dias, tudo isso fazem, que é o presidente da direção, portanto esta é a parte mais institucional da revista, não é? Portanto o próprio enquadramento de revista. Claro, o que já foi aqui referido pela doutora Mariana, Guimarães 50 anos de poder local, portanto temos aqui uma panóplia, portanto, de artigos sobre esta temática, portanto, desde instituições, juntas de freguesia, autores, portanto, todos eles de várias freguesias de Guimarães. E claro, a doutora Mariana também tem aqui o seu artigo, não é? Abrir ali a conquista de poder local democrático, portanto temos aqui várias sensibilidades, portanto nos falam muito da importância dos 50 anos do poder local em Guimarães e não só, mas claro até com a própria colaboração de muitas juntas de freguesia, que também é de saudar, que temos aqui não só investigadores, não só, entre aspas, mais anónimos, mas também as próprias instituições, as próprias juntas de freguesia a colaborarem, portanto,
nesta publicação, porque esta publicação não é só dedicada à cidade de Guimarães, mas a todo o vasto concelho de Guimarães, e nesta parte de 50 anos do poder local podemos mesmo isso ver. Agora, só uma à parte agora, a revista já teve vários temas, e há uns anos atrás um dos temas foi Guimarães, Património Mundial da Humanidade, e de facto nós estamos a comemorar o 24º aniversário, não é, de Guimarães Património Mundial, mas a própria revista já há uns anos atrás também se dedicou especificamente só, e uns por coincidência nós estamos também a comemorar o 24º aniversário de Guimarães, o centro histórico, não é, ser elevado a Património Mundial todo o espaço intramuros. Portanto, esta é uma temática importantíssima, realmente os 50 anos do poder local é uma reflexão que é feita, portanto convido-vos a lerem, não vou estar aqui um a um, senão estaríamos aqui até horas muito tardias, mas de facto esta apresentação e das várias freguesias da própria, portanto, do nosso concelho. Outra parte importantíssima, que já foi referido pelo Dr. Carlos, não é de facto a parte de Guimarães Capital Verde Europeia 2026. Aqui são apresentados vários artigos de fundo, portanto, que nos falam muito realmente sobre a importância e também de algumas instituições, do qual temos aqui o Sr. Roris também, não é? Também do juiz da Irmandade Nossa Senhora do Carmo da Penha e também de outros colaboradores também, do próprio Laboratório da Paisagem e também, na altura, também da coordenadora de candidatura da Capital Verde Europeia e na altura mesmo, e ainda hoje mesmo da Direção Executiva. Portanto, reparem, também temos aqui várias publicações. Depois há um tema muito vasto, que aqui abrange várias temáticas, que é Histórias e Memórias Vimaranenses, não é? Onde vemos realmente vários artigos comemorativos de várias instituições, de vários imóveis. Portanto, aqui temos aqui um bocadinho mais dedicado talvez à história de Guimarães e também do próprio concelho, de algumas das freguesias, e vemos aqui que as causas taipes realmente estão aqui, eu não apresento das causas taipes, que eu sou vimaranense também, mas de facto encontramos aqui vários artigos sobre algumas instituições das causas taipes, e não só também, portanto, que se debruçaram aqui o próprio conflito de Guimarães-Braga, também que é muito interessante, próprias personalidades, portanto, de vimaranenses e instituições, de facto, onde vemos aqui um bocadinho do próprio pulsar. Depois temos outro tema que Guimarães é uma cidade sempre em construção, também muito vasta, com vários autores. Aliás, eu sou sincero, eu não queria estar no papel da coordenação editorial nem do diretor da revista, porque de facto não foi fácil fazer esta subdivisão de temas, né, e de artigos, porque são tão vastos e tão complexos realmente, que causam por vezes até algumas dificuldades. Eu sei que vocês tiveram dificuldades, que tiveram que as ter, das próprias opções onde colocar em determinados artigos e em determinadas temáticas e subtemáticas. Aqui temos realmente a modernidade também, a própria inteligência artificial, aqui também é referido. Portanto, esta revista não é só o passado, presente, mas também o próprio futuro, e vemos aqui realmente abordagens muito, muito importantes sobre a própria inteligência artificial. Temos também outros artigos, por exemplo, também dedicados a instituições que também comemoram este ano, portanto, números mais redondos, portanto, são muito vastos aqui estes artigos. Depois temos outro campo muito importante, que são as artes e as letras, de facto, aqui, onde são apresentados, aqui muito ligado à arte, à pintura, portanto são apresentados, vocês poderão depois ver, de facto já estão a ver várias telas, várias aguarelas, portanto desenhos, no fundo também, uma forma também de mostrar que a revista, portanto se dedica também às artes, às letras, à poesia, à própria pintura e por aí fora. Portanto aqui é nesta vertente que temos também uma entrevista, não é? Que no fundo que é o introdutor deste subtema Artes e Letras. São imensos, como poderão ver, ligados também à música, não é? Portanto, a música não foi esquecida também neste subtema, portanto, e claro, também a literatura também está aqui presente, portanto, os nossos escritores, o próprio Camilo, tudo isso, portanto, e centenares também de vários escritores, evocações também, portanto, a própria música, portanto, estão aqui também, e a poesia neste subtema. O próprio Raul Brandão, portanto, o Zé Reis, tudo isso. E depois também temos uma parte também dedicada, como eu disse, à poesia,
poemas, portanto e deles e são inéditos, portanto muitos destes poetas, escritores publicam aqui muitos dos seus poemas e são realmente, é uma forma de realmente da revista também poder divulgar, portanto, todo este mundo da poesia, que ainda tivemos o prazer, não é, de ouvir, portanto, nestes pequenos intervalos da apresentação da revista, mas de facto é muito importante esta revista realmente poder apresentar em papel, é uma forma dos nossos poetas vimaranenses realmente poderem, portanto, aqui também publicarem os seus trabalhos. Como poderão ver, temos aqui vários, eu não posso me debruçar um a um, portanto, desculpem-me, os autores aqui presentes, e estão muitos autores aqui presentes. Temos também uma parte que eu acho que também que é muito importante, é a parte das publicações. Esta parte é, portanto, realizada pela equipa redatorial dos Musiquê, que é no facto de pegar neste mundo que o Guimarães tem. Nós realmente, Guimarães, temos várias instituições culturais, e estamos aqui no local de uma das muito importantes, que é a Sala de Sarmento, mas de facto é no fundo fazer também uma resenha, portanto uma recessão crítica das várias publicações que vão-se fazendo em Guimarães e que de facto nós aqui, e de monografias que se vão também publicando. Podemos ver aqui que no ano de 2024 e parte de 2025, porque eu sei muitas das publicações a partir de agosto vão ter uma recessão crítica no próximo número 8 de 2026, mas de facto temos aqui muitas recessões críticas do Boletim de Trabalhos Históricos, da Revista de Guimarães, da IEL, portanto, como já vimos, são das 3 grandes revistas, juntamente com a Veduta, portanto, aqui de Guimarães, que ainda hoje, portanto, continuam a ser publicadas. Portanto, temos aqui várias publicações de poesia, de história, portanto, que são aqui, no fundo, feitas uma apresentação, no fundo, um pequeno resumo, não é? E também de instituições também de Guimarães, como podem aqui ver. Portanto, é uma forma também que os autores tiveram que pegar em toda esta panóplia de publicações e aqui fazerem um pequeno resumo, portanto, e uma crítica sobre estas publicações e dá-las a conhecer a todos os leitores. E que continuam, portanto, reparem, Guimarães foi um ano editorial muito importante, o 2024, portanto, para vermos que a nossa cidade realmente tem, ainda hoje, não é, um pulsar muito importante a nível de publicações em papel. Continuam, portanto temos aqui até no campo da poesia e depois realmente temos uma parte aqui também em linhas soltas, onde aqui realmente temos alguns textos que são aqui também publicados e até um deles todos nós, do Sr. Dom Prior, né, do Monsenhor José Maria Lima de Carvalho, portanto, e outros vários autores também que se dedicam um bocadinho e que temos aqui uma própria publicação. Uma coisa que também que é curiosa, que eu também noto aqui, é que temos os próprios diretores das instituições, não é? Que realmente sejam irmandades, confrarias, ou até sejam de instituições, mesmo institucionais de Guimarães, que escrevem nesta publicação. Portanto, pessoas muito ocupadas, porque eu sei que o Dr. Jorge Schmidt tem estado sempre a fazer um pressing, não é? Mas realmente eles também próprios vão publicando, e temos aqui também a doutora Juliana, não é? Da Biblioteca Municipal, onde também nesta parte de linhas soltas, realmente tenho aqui também um artigo também muito importante. Aqui temos... Depois temos, claro, o espaço dos Musiquê, portanto, a própria instituição, não é? A própria associação também tem que mostrar ao público também o que é que ela também produz e que faz ao longo do ano. É realmente podermos ver, através de toda a parte final da publicação, só que aí referidos, no fundo, o pulsar desta instituição, desde a parte mais institucional, a tomada de posse de novos corpos sociais, também participação, portanto, em feiras do livro, na própria Feira Afonsina, portanto, nas Gualterianas, os concertos são de outono, portanto, nós aqui podemos ver um bocadinho o que é que esta associação vimaranense, portanto, ao longo do ano 24 e parte do 25, portanto, fez por aqui. Portanto, era isto que eu vos queria trazer, eu não vos queria amassar, mas no fundo, portanto, convido-vos a ler a revista. Eu demorei algum tempo a ler, portanto, eu tive o privilégio de receber a revista logo, a primeira maquete, e depois há um mês e meio realmente consegui, de facto, mas convido-vos realmente, que é muito, muito importante. O desafio que eu fazia, de facto, como uma revista com tantos artigos e de várias áreas, e de certeza que são muito importantes, eu falo não só da minha área profissional, mas que seria realmente importante termos realmente um índice de autores, títulos e até de próprios temas para podermos realmente consultar, porque são 7 exemplares de grande dimensão. E muito obrigado.
A vossa presença não é apenas um gesto de cortesia de todos, é o reconhecimento da importância desta revista e do trabalho que torna acessível a todos. Vocês são a ponte entre o autor e o leitor e a voz que amplifica ideias, sentimentos que pretendemos partilhar. A todos, muito obrigado, e vamos terminar a sessão com a interpretação do hino da cidade. À conclusão, convidamos todos a passarem pela sala de entrada, onde haverá uma pequena oferta para o lanche, depois para comer qualquer coisinha ou beber, por terem estado aqui esta tarde. Por isso, a todos, muito obrigado, e vamos ficar com os Musiquei Cantar Guimarães, dirigidos pela mestrina Ana Almeida, a cantar o hino da cidade. A todos, muito obrigado. Para quem ainda não tem e quiser, o livro está lá fora para ser adquirido. Obrigadíssimo. Nada. Muito bem, sempre ativo.